Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Vera da Silva e Eduardo Pacheco, aqui na Renascença. Bem-vindos, Mariana e Eduardo. Vamos aos temas nacionais desta semana. Eduardo, esta semana começa por si. O Governo aprovou um conjunto de medidas de apoio relacionado com o aumento dos combustíveis, em particular, as taxas do imposto sobre produtos petrolíferos, numa altura em que estamos também a tentar perceber o contexto, como comentámos na semana passada, se será um conflito que se arrasta ou não. Para já, daquilo que o Governo apresentou, acha que o Governo usou a medida certa nos apoios ou podia ter ido mais longe? Boa tarde. Perante a incerteza que está à nossa frente, aquilo era um instrumento mais fácil que o Governo tinha para utilizar e utilizou dentro daquilo que era compatível. Ou seja, a redução do ISP, de modo a que o Estado não ganhe receita adicional por este agravamento dos combustíveis. Não é para fazer baixar o preço, mas é para que o aumento não se traduzisse numa receita extra para o Estado. E, portanto, foi a adequada. Agora, o Governo poderá ter hoje já informações sobre quais são as perspectivas. Falando com alguns embaixadores, dizem que isto estará por dias. Que, por exemplo, a onda de ataques que o Irão tem feito aos países vizinhos caiu drasticamente, o que significa que está a ficar sem munições. E se estiver por dias, é uma coisa. Mas se, pelo contrário, houver indicações que isto possa perdurar, nem que seja para diversão do Sr. Trump, para utilizar uma expressão que ele próprio utilizou, aí o Governo terá que ir muito mais longe, porque rapidamente, nomeadamente com o problema dos fertilizantes, isto vai se estender em toda a cadeia económica e, portanto, as famílias vão sentir isso na pele. Portanto, eu acho que como a informação que temos são as adequadas. Se o Governo tiver informação mais profunda, que lhe transmita que isto não vai acabar no próximo fim de semana, porventura tem que estudar outro tipo de medidas a tomar. Com a ressalva de que estamos a registrar o programa antes do debate quinzenal e que é uma semana de Conselho Europeu onde os temas da energia também vão ser, digamos, objeto de análise. Sim, os temas de energia são relevantes, falámos nisso já na semana passada, sobretudo porque a Europa tem que aprender que tem que ter alternativas. E não pode acontecer aquilo que aconteceu com a Ucrânia, que agora 2 anos depois, 4 anos depois, estamos nas mesmas circunstâncias, e amanhã há outro conflito e continuaremos a estar nas mesmas circunstâncias. A China tem mais de uma dezena de centrais nucleares em construção. O que significa que eles estão à procura de alternativas. Não é só as energias renováveis. Portanto, há um conjunto de alternativas que nós temos que pensar que temos que ser autossustentáveis para não estar dependente destes ciclos. Eu só ia fazer esta referência ainda. Eu acho que também o que podíamos fazer era uma reflexão sobre o próprio mecanismo de atualização dos preços dos combustíveis em Portugal. Este regime já tem mais de uma dezena de anos. E porventura tem que ser adequado. Todos nós percebemos que o petróleo que está a ser vendido desde esta segunda-feira não foi comprado esta semana. Foi comprado a um preço muito mais baixo. Mas a repercussão é imediata. Ora bem, alguém está a ter aqui uma receita extra com este sistema. Porque depois, quando ele começar a baixar, nunca baixa nas mesmas proporções. É muito mais lento. E, portanto, eu acho que nós temos é que rever também, aproveitar. Não se deve legislar em cima da crise, mas fazer a reflexão, porque uma coisa que tem mais de uma dezena de anos pode necessitar de alterações. Eduardo, só mais uma nota. Além dos combustíveis, no aumento no cabaz de preços, digamos, de outros produtos, porque a situação pode prolongar-se deste ponto de vista, também tentar travar alguma inflação. Devia o Governo também considerar outras medidas neste domínio? Se a situação se perdurar e automaticamente todo este aumento, nomeadamente através dos combustíveis, dos transportes, nos bens que nós consumimos, como é óbvio, o Governo deve fazer essa ponderação. Eu tenho sempre muitas dúvidas sobre o IVA zero, porque, de um modo geral, tirando aquilo que temos uma fatura com preço facilmente identificável, por exemplo, o caso da energia ou o caso das telecomunicações, em que rapidamente nós percebemos qual foi a taxa de IVA que é aplicado, na generalidade dos produtos que vamos à praça comprar,
nunca sabemos se baixou ou se foi um aumento resultante do preço, do custo base do alimento. E que muitas vezes isso acaba depois por ficar como uma margem extra para o consumidor, para o vendedor, que não é sequer o produtor, mas uma margem extra para o vendedor, para o comerciante, e não diretamente... Mas as suas dúvidas do IVA zero têm a ver com a experiência do IVA zero que foi tomada? Precisamente é porque houve aí, claramente, também muitos dados que foram feitos em que essa baixa não foi automática no preço dos bens para os cidadãos. Sempre com o argumento que os bens estavam mais caros e, portanto, que não era agravado o preço do bem por o IVA ter sido reduzido. Mas isso nunca ficou demonstrado nem claro nem transparente. Mariana, o Governo podia ter ido mais longe na redução do ISP? Bom, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que o Governo diz que fez o mesmo que foi feito no passado e isso não é verdade. E não é verdade porque aquilo que o Governo fez foi, no fundo, garantir, como o Duarte há pouco dizia, que aquilo que seria a receita adicional em IVA por força do aumento de preço é compensada ajustando o IRC para que não haja mais receita para o Estado. E isso faz um certo acerto no preço, mas nada de muito significativo. No passado houve muitas outras medidas. Houve o auto-voucher, que se recebia depois de pagar, que foi depois transformado numa medida mais fixa. Houve duas outras coisas que são muito importantes e que eu não vejo serem feitas, que é um apoio direto ao gasóleo agrícola e um apoio direto às empresas de transporte, às transportadoras, por força do aumento do preço dos combustíveis. Nada disso está feito, ou seja, mesmo na componente aumento dos combustíveis, há muitas coisas que podem ser feitas, não apenas no apoio ao cidadão, mas também no apoio a todas as outras áreas que dependem fortemente dos combustíveis, e a agricultura é uma delas, que já tem inúmeros desafios por causa de tudo o que aconteceu na região oeste e mesmo no litoral alentejano, e, portanto, era um apoio que era muito importante. Portanto, estamos aquém das medidas que foram inventadas e, como foi recente, o trabalho está um bocadinho feito, não é? O Governo tem uma panóplia de instrumentos de combate à inflação que não tem que andar a fazer aquele trabalho de partir pedra para encontrar instrumentos. Estará à espera de perceber a evolução? Eu não sei, porque eu não sei do que é que está à espera, veremos hoje no debate quinzenal, mas o Governo tem uma certa tradição de demorar a acreditar que as coisas podem piorar. E isso tem acontecido com vários temas. E nestas coisas o tempo é um fator decisivo. E nós não podemos ter o Conselho Europeu e o Presidente do Conselho Europeu já a pedir à Comissão que seja organizada uma toolbox, no fundo uma caixa de ferramentas para lidar com a inflação, tal como aconteceu há 2 anos, e ainda Portugal está a achar que isto pode ser meramente passageiro. Eu já aqui na semana passada tinha chamado a atenção que qualquer pequeno aumento da inflação está em cima de uma inflação que nunca chegou a baixar dos 2%, ou seja, de anos de inflação muito alta e, portanto, com custos muito significativos. Mas ainda hoje o Ministro da Economia e da Coesão Territorial esteve no Parlamento a fazer umas contas sobre quilos de batatas que as pessoas podem comprar por força do aumento de salários, que são completamente irrealistas face àquilo que as famílias estão a sentir. E eu vou dizer, estou muito à vontade, normalmente as pessoas sentem sempre que é insuficiente, mesmo quando as medidas são muitas. E, portanto, temos que pensar o que é que acontece quando as medidas são poucas. E pronto, aguardemos por ver o que é que o Governo apresenta hoje, mas devo dizer que há 15 dias, quando o secretário-geral do PS falou de algumas destas medidas, que eu aqui falei, e de outras, foi dito que ele estava a ser completamente precipitado e que nada disto estava em causa. E o que nós vemos é o mundo todo a fazer esta reflexão. E as reservas sobre o IVA zero, que o Duarte estava aqui também a sublinhar? Que as medidas são difíceis de implementar são, apesar de tudo, o estudo que o Banco de Portugal fez no fim da medida de IVA zero de 2022, creio não estar errada, são bastante positivos. O que é que implica? Uma máquina de inspeção muito significativa que nós, na altura, colocámos no terreno, baseado quer na reclamação dos consumidores, quer num número muito, muito grande de inspeções aos supermercados. E o estudo do Banco de Portugal mostra que, ainda que o efeito que o Duarte referiu tenha acontecido, ele foi muito minoritário e que, eu agora não tenho de cor, mas julgo que cerca de 80% dos benefícios teriam sido mesmo para os consumidores.
E temos, de facto, nestes bens de consumo e depois um pouco mais tarde, porque a revisão de rendas e o impacto dos juros se verá um pouco mais tarde na habitação, um risco enorme que poderá deitar por terra tudo aquilo que o Governo tem identificado como os grandes ganhos salariais que os portugueses tiveram. Vamos a um segundo tema que tem a ver com a lógica de política com o atual quadro parlamentar, tem a ver com as nomeações para os órgãos externos no Parlamento. Muito rapidamente, em causa as eleições de representantes para o Conselho de Estado, provedor de Justiça, um cargo também a ver entre os partidos, e sobretudo o Tribunal Constitucional, onde há aparentemente 3 membros que terão que ser nomeados, 3 juízes do Tribunal Constitucional, um deles substituindo uma juíza indicada pelo PS há 9 anos e 2 juízes que foram indicados pelo PSD, que estão também em falta. A questão aqui é que aparentemente há um impasse em relação ao terceiro elemento da equação que agora surge, que é o Chega. Duarte, faz sentido o PSD excluir o PS pela primeira vez deste consenso sobre os membros do Tribunal Constitucional? Aparentemente um dos cenários em cima da mesa que pode também estar a motivar este impasse? Não, sou direto, não faz sentido. Até porque o acaso permite que existam 3 vagas. E neste momento, a verdade é que o sistema político, imediatamente no Parlamento, estamos a viver uma nova fase. Durante 50 anos tivemos um sistema bipartidário, PS e PSD, e portanto era fácil conversarem os dois e fazerem os acordos necessários. Era fácil, é relativo. Mas era mais fácil. Hoje temos uma terceira força política. Essa terceira força política que está ali por vontade expressa dos portugueses. E, portanto, tem que também ser acolhida essa força de pensamento onde eles têm um direito a estar representados. Por exemplo, aí discordo do Dr. Ferro Rodrigues, que disse que nunca o Chega deveria lá ter um representante. Discordo. Mas, de igual modo, acho que com esta coincidência de serem 3 os lugares no Tribunal Constitucional que estão em causa, e tanto o sistema tripartidário, que não faz sentido que os 3 fiquem no centro-direita e se exclua o outro terço de representação no Parlamento de estar também expressa. Onde é que vai buscar um lugar a dar ao Chega? São 3, um do PSD, um do Chega e um do Partido Socialista. E representa aquilo que foi a vontade dos portugueses. Se nós olharmos para o sistema, para o resultado eleitoral, o PSD teve cerca de 31% ou 32% e o Chega teve perto de 24%. Quer dizer, se o PSD tivesse tido, com as maiorias do professor Cavaco, 50%, pronto, aí já não fazia sentido estar depois com a mesma representação dos outros 2 partidos. Mas neste caso nem sequer a dispersão de votos foi assim tão grande. Mas é sobretudo para que todos possam estar representados, aquelas correntes de pensamento. E que todos já também compreendemos, até com as recentes decisões do Tribunal Constitucional, que a partir do momento em que os juízes são eleitos, decidem de acordo com o seu pensamento jurídico. E que vemos juízes eleitos pelo PSD ou indicados pelo PSD votar contra propostas de constitucionalidade de legislação produzida já com o governo do PSD, como vimos isso ao contrário do Partido Socialista. Se é verdade isso que o Duarte está a dizer, e há muitos especialistas que o confirmam, de que não é propriamente a cor política que depois vai toldar, digamos assim, o resultado final, a verdade é que ainda existem muitas dúvidas e reservas. O Vital Moreira publicou ontem um texto onde chama a atenção para uma mudança da Constituição por via jurisprudencial, ou seja, a ideia do procedimento levar, digamos, a uma alteração, sem mexer na Constituição, através destas nomeações, a ver, pelo jurisprudência do Tribunal Constitucional, uma alteração significativa. Mas isso significava, primeiro, 2 coisas. Em primeiro lugar, isso significava que havia uma maioria clara de juízes indicados por uma determinada área política em detrimento de outra. Pronto. Por caso contrário, dificilmente isso podia acontecer do ponto de vista jurisprudencial. E para que isso aconteça, significa que o próprio Parlamento também tem uma alteração super significativa de correntes de pensamento liderando. E isso, então, o próprio Parlamento podia rever a Constituição e não precisava do Tribunal Constitucional para nada. Portanto, é verdade, isso pode existir em teoria sim, aliás, todas as hipóteses teóricas são possíveis, mas aquilo que foi a prática destes 50 anos nunca foi nesse sentido. Recordo quando foram, durante o governo de Pedro Passos Coelho,
os chumbos de cortes de ordenados ou de pensões foi decretado com o voto dos juízes indicados pelo PSD. Não houve problema nenhum. Ou agora, quem votou contra consideração de que os estatutos do Chega violavam a Constituição, foram juízes à esquerda, indicados pelo partido à esquerda, e votaram contra essa decisão. Ficaram minoritários. Portanto, as pessoas fazem, de facto, uma avaliação do ponto de vista... Agora, claro, aquilo que é a sua concepção de vida... Não fica fora da sala. A sua concepção de vida, aquilo que pensa para a sociedade, por exemplo, o direito à vida, por exemplo, certamente mas isso não é matéria propriamente de política partidária, é transversal à sociedade. Mariana, se o PSD avançar com o Chega e excluir o PS, o que é que deve o PS fazer? Eu queria voltar um bocadinho atrás, porque este equilíbrio de que fala o Duarte, que existe sempre, ou que existe desde o início do Tribunal Constitucional, não existe por acaso. Existe porque os dois principais partidos fizeram um acordo que até agora foi cumprido por todos, mesmo em tempos de maioria absoluta, mesmo em tempos de maiorias significativas à esquerda no Parlamento que também existiram, de que os juízes eram nomeados 5 indicados, isto depois tem especificidades, porque uns são juízes, etc., mas 5 indicados por um dos partidos e 5 indicados por outro dos partidos. E isto aconteceu mesmo em tempos em que outros partidos tinham bastante peso parlamentar. Ou seja, quando o Partido Socialista indicou juízes que são associados ao PCP ou ao Bloco de Esquerda, eles saíram da quota da indicação do Partido Socialista. Quando o PSD escolheu juízes mais associados, assim, digamos assim, ao CDS, eles saíram da quota, que é uma quota informal, de acordo, do PSD. O que aqui o PSD está a fazer não é apenas a excluir o PS, o que é em si gravíssimo, é também a alterar os termos deste acordo. Porque quer dizer que há partidos da direita que não sairão da quota do PSD, mas sim substituirão um juiz da quota do Partido Socialista. A proposta do Duarte equilibra isso, excluindo Depende, do PSD. é porque há mais saídas futuras. E aquilo que está em causa é saber se sim ou não o PSD quer pôr em causa esta divisão que depois se exclui ou não exclui. O Chega é, na verdade, uma escolha do PSD. Porque é este equilíbrio esquerda-direita que garantiu um Tribunal Constitucional equilibrado. E o Tribunal Constitucional não sai de um equilíbrio concreto de cada maioria parlamentar. E por isso é que os mandatos são de 9 anos. Porque não é suposto eles dependerem de uma maioria parlamentar tão diretamente assim. Queria também questionar, porque acho que é questionável, esta ideia de que o sistema é tripartidário. Porque umas eleições legislativas serem tripartidárias não significa um sistema político tripartidário. É visível nas autarquias, sim, é visível nas presidenciais. Já foram duas. Não foram duas, porque na outra o PS foi o segundo partido mais votado. Não, mas quer dizer, em termos de ter 3 partidos já com dimensão. Pois, mas e as autárquicas? E as presidenciais? É que a Constituição e os equilíbrios constitucionais não tratam apenas de matérias relacionadas. Pois são, mas a vida é assim, e por isso é que havia um acordo. Nós muitas vezes questionamos, até numa coisa mais global de discussão sobre a ascensão da extrema-direita na Europa, de que o que aconteceu foi que deixou de se cumprir o acordo histórico entre os dois blocos, enfim, da esquerda democrática e da direita democrática, da direita democrática cristã. Pois estamos aqui perante um caso prático de ruptura desse acordo. Quanto às consequências, porque eu fixei a pergunta, na minha perspectiva, nós não podemos achar que isto de ser um partido responsável é uma coisa que só se exige ao partido da oposição no momento de aprovar o orçamento. E isto muda tudo na relação entre o PS e o PSD, na minha perspectiva. Se isto for avante, muda tudo na relação entre os partidos e o PS não pode continuar a ter uma postura de diálogo como aquela que tem tido. E isto não significa que o PS vai mudar de atitude. Significa que o PSD, ao fazer isto, rompe com um acordo histórico da nossa democracia, que foi cumprido por todos os primeiros ministros desde 1982, e rompe com a vontade de ter um diálogo estruturado com o Partido Socialista, na minha perspectiva. Como as eleições ainda não aconteceram, quer dizer que vamos a tempo de evitar
algo que para mim será um problema muito grande nos próximos anos da nossa democracia. Vamos só um minuto para cada um, só para rematar. Eu acho que neste ponto a Mariana retirou-me da boca as palavras que eu ia dizer, porque efetivamente, quer dizer, nós não somos ingênuos. Quem está na política sabe perfeitamente o que é que isso significa e qual é a consequência que isso significa. Tal como, eu repito, acho que era mau para a democracia e voltávamos a ter aquela velha política de permitir a vitimização do Chega. Se, seguindo aquela pisada do Dr. Ferro Rodrigues, dizer, o Chega não pode lá estar representado, portanto, discordo completamente, mas excluir o Partido Socialista significa que o PSD está a tomar uma opção. E presumo que a liderança do Partido Socialista vai fazer a avaliação política dessa decisão. E por isso o Duarte não aconselha que seja excluído o lugar do Partido Socialista. Jamais, porque quer dizer, não é só pelo órgão estar representado todos, é porque isso era bater com a porta na cara de um parceiro que amanhã, certamente, queremos conversar com eles por outras razões. E aí, perante este bater da porta na cara, eu duvido que o Partido Socialista esteja disponível para mais alguma coisa nesta legislatura. E a discordar de uma relação com o equilíbrio esquerda-direita, pareceu-me que queria dizer algo. Sim, eu compreendo aquilo que foi dito, mas, quer dizer, todos os órgãos têm que espelhar, e por cima, quando as pessoas são eleitas pelo Parlamento, têm que espelhar aquilo que é o pensamento da sociedade. Quer dizer, e se de repente, mesmo que seja à direita, quer seja à esquerda, não estou a pôr isso em causa, se uma corrente de pensamento tem 70% do apoio popular, não podemos dizer que isso não tem consequências. Tem consequências. E essas consequências somam-se, por exemplo, nas representações em diferentes órgãos de soberania. E por isso é que a história dos 50-50, 5 para um, 5 para o outro, porventura pode ter que evoluir se essa for a vontade dos portugueses para essa eleições. A Mariana vai insistir na sua discordância. A questão é muito simples. Se fosse verdade isso, tenho a certeza absoluta que António José Seguro não tinha ganho com 66%. A vontade do povo é avaliada em múltiplos momentos. E o povo rejeitou de forma clara e expressa o peso do Chega na sociedade dessa maneira. Clara e expressa na minha... 33%. Certo. Rejeitou de forma clara e expressa. E, portanto, aqui o que está em causa é se o PSD quer manter ou quebrar um acordo histórico que sempre aconteceu, mesmo em assembleias com maiorias significativas à esquerda, porque nós tivemos assembleias muito significativas à esquerda ao longo destes anos. Eu queria integrar isto neste meu minuto final num plano mais vasto. O país não tem Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o país não tem Provedor de Justiça, o país não tem juízes do Tribunal Constitucional há muito tempo, e tudo isto acontece ao mesmo tempo que o Tribunal Constitucional toma uma decisão sobre um recurso do Primeiro-Ministro e ao mesmo tempo que, na área da comunicação social, e eu gostava que nas próximas semanas pudéssemos aqui trazer os temas relacionados com a RTP e com a Lusa, porque eu acho que eles são da maior importância para estes, quer para a RTP, quer para a Lusa, quer para todos os outros órgãos de comunicação social, e portanto há aqui, são visíveis alguns tiques de rejeição do escrutínio, na minha perspectiva, por parte de Luís Montenegro e do PSD, que também são preocupantes e temo que venham a ser frequentemente tema nestas nossas conversas. E penso que alguns destes temas podem ter novidades para o nosso próximo programa. Vamos ao tema europeu e mundial desta semana. Deve a Europa ajudar os Estados Unidos a resolver o que se passa no Estreito de Hormuz? Duarte, depois de Donald Trump ter dito que ia pedir apoio aos aliados, depois veio dizer que já não precisavam de ninguém. Mas a verdade é que Kaja Kallas veio sublinhar uma ação diplomática para tentar ajudar a resolver a questão no Estreito de Hormuz, que está também na base desta crise energética. Como é que o Duarte vê a Europa neste contexto? Primeiro, o Estreito de Hormuz corresponde a águas internacionais e, portanto, é um canal internacional que tem que ser garantida a sua segurança de navegação. Segundo lugar, a Europa fez aquilo que era o seu lugar, o seu papel, e a NATO também, porque Trump pediu sobretudo ajuda à NATO. Esquece que aquilo não é dentro do território dos países membros da NATO. Nenhum país da NATO foi atacado e, portanto, não pode apelar ao artigo 5 e, portanto, a NATO jamais poderia fazer.
Terceiro, os países europeus se calhar acordaram e perceberam que ir a Washington, ser simpático, recebê-lo como convidado de honra na reabertura da Notre-Dame em Paris, ou com as honras de Estado mais elevadas no Reino Unido, que nada disso faz com que Trump tenha um mínimo de respeito pela Europa e, portanto, finalmente perceberam, os líderes europeus, que só há uma coisa a fazer, é mostrar o seu desagrado. E, portanto, dizer não. Queres ajuda? Mas não fomos consultados, não sabemos quais são os objetivos, não sabemos qual é as verdadeiras intenções dos Estados Unidos da América e por isso nós não iremos participar. E eu acho que foi a resposta adequada. Responsável pelas relações externas da União Europeia, avançou com uma solução alternativa, que é que seja a própria das Nações Unidas a assegurar algo como aconteceu com o acordo dos cereais entre a Ucrânia e a Rússia. Ora bem, era completamente diferente. É uma organização internacional que dialoga com todos os agentes à procura de uma solução que seja positiva para o mundo. E se isso for alcançado, excelente. Mas as Nações Unidas também não têm mostrado grande capacidade de intervenção e agora no final do mandato do engenheiro Guterres dificilmente, aliás, elas são completamente desprezadas pelos Estados Unidos e neste final do mandato do engenheiro Guterres também não estou a vê-lo com força para impor isso. Há aqui, quando na questão da União Europeia, há uma missão naval da União Europeia no Mar Vermelho e que um dos cenários seria deslocar para o Estreito de Hormuz. Aparentemente não há nenhum tipo de sinal de consenso entre os 27 para que isso possa suceder e aliás Portugal também diz que não quer participar neste domínio. Acha que faz bem? Não, eu acho que, como eu repito... Acha que Portugal tem vindo a corrigir, de certa maneira, um certo discurso sobre este conflito, ou não? Não, eu, sinceramente não. Quer dizer, nós... as primeiras palavras, na altura, até do Ministro dos Negócios Estrangeiros, foram um bocadinho dúbias, mas depois houve uma explicação, que preferiram aguardar para perceber qual era a reação da União Europeia e ser concertada com aquela que era a posição da União Europeia. Sim. E a partir daí reconhecemos que houve uma violação do direito internacional e que o canal para resolver conflitos é através da diplomacia e não através deste tipo de intervenções. E isso ficou claro. Isto não significa qualquer complacência com o regime iraniano, como todos nós sabemos. Mariana, então e a Europa? O que deve fazer em relação ao Hormuz? Bem, eu queria assinalar, porque a semana passada estávamos ainda que foi bastante clara a correção por parte da Presidente da Comissão Europeia daquelas suas declarações e, portanto, quer em comunicado, quer depois no Parlamento Europeu, se regressou completamente àquilo que tínhamos ouvido António Costa dizer, para simplificar, e isso é positivo, porque qualquer ideia de que havia posições diferentes podia ser agora muito prejudicial, e julgo que todos os países vêm acertando todas as suas posições, com principalmente Macron e Meloni dizerem as coisas da única forma que Trump as consegue compreender, que é com uma clareza e com uma limpidez e com o não muito bem pronunciado, porque já sabemos que é a única forma de Trump compreender. Eu não considero que o governo português tenha corrigido a sua posição inicial de forma suficiente e eu acho que o exercício é simples, é ler as declarações de Meloni e ao que o mundo tem que chegar para eu estar aqui a citar Meloni e pensar se algum membro do governo português as diria assim. E a resposta é não. Ninguém sequer se aproximou do nível de clareza, de condenação da ação inicial dos Estados Unidos e de afirmação da via diplomática como única via para lidar com este assunto. Nenhum membro do governo português teve aquela clareza e eu acho que isso, a mim, enquanto cidadã portuguesa, principalmente, me entristece. E dessa forma também Meloni se aproxima de improvavelmente de Sanches, que foi a pessoa, o líder que ficou mais isolado, digamos, não é? Quando o Sanches parecia estar a falar sozinho, alguém perguntava, mas o que é que ele ganha com isto? E diziam, ganha porque é ele que tem razão e, portanto, todos se juntarão à sua posição e julgo que é isso que se tem verificado. Eu julgo que a Europa tem aqui uma oportunidade de, na dimensão diplomática, mostrar a sua força, não ajudando Trump com militares, mas sim provando que é possível negociar e julgo que isso com o Irão? uma... Com este Irão, com este regime? Quer dizer, com
os regimes com os países todos do Médio Oriente no sentido de encontrar uma solução pacífica. Com o Irão sozinho, diria que não, mas num contexto mais alargado, não me parece que seja impossível. Pergunto porque a União Europeia, 3 países em particular, trabalharam muito na questão do programa nuclear iraniano. Certo. Ou seja, há um histórico de diálogo. Nós estamos sempre a exigir que as soluções diplomáticas provem a sua eficácia, quando nunca exigimos o mesmo das soluções de guerra, que já provaram que não são eficazes. E, portanto, poder retomar algum diálogo no contexto regional que permita dar segurança ao Estreito de Hormuz, parece-me um trabalho meritório, dizendo todos os dias não a Donald Trump. Ao que o mundo, como isto evoluiu, não é? Porque Donald Trump passou os primeiros dias a dizer que não precisava de nada nem de ninguém, e agora diz uma coisa espetacular: nós não precisamos de ninguém. Mas a Europa tem a obrigação de nos vir ajudar, embora nós não precisemos. E, portanto, acho que é uma atitude de poder manter alguns canais de diálogo que é importante para a União Europeia, também com os países asiáticos, que são dos mais prejudicados com este encerramento do Estreito de Hormuz. E, portanto, podemos ter aqui, a nível internacional, a nível global, algum diálogo que permita criar alguma racionalidade nesta região, neste momento. Duarte, isto significa que a Europa também tem que olhar para os estilhaços do que acontecer aqui, ao fim destas semanas, e tem que manter pontos com este território, não é? Quer dizer, nós não estamos a falar, provavelmente, das migrações do Mediterrâneo, que vêm parar à Europa, mas estamos a falar de facto de uma zona também muito sensível também para o interesse europeu, não é? Como é óbvio, para todo o mundo ocidental, e por isso mesmo é que mesmo potências não europeias como a Austrália ou o Japão, mesmo a Coreia do Sul, por exemplo, também não aceitaram estar presentes nessa força. Estará a mudar aqui alguma coisa na linha de uma frente que trava Donald Trump de uma forma mais eficaz? Ou pelo menos mostra-lhe o desagrado. A dizer, nós somos, se não nos vês como parceiros e aliados, então não vale a pena nos vires bater à porta. Não somos parceiros e aliados, ponto. Vai à tua vida. E eu acho que os líderes, do modo geral, sentiram que era o momento de fazer essa afirmação, porque estamos com 1 ano e pouco de mandato e temos mais 3 anos à frente. E é preciso ver se ele compreende isso. O que é, mesmo assim, vai ser difícil. Agora, aquilo que se percebe, e aqui é que eu não consegui antever qual é o grande objetivo sequer desta ação, porque mesmo os países árabes, e trocando mensagens com pessoas dos Emirados, do Qatar, mesmo do Oman, dizem como é preciso resolver o assunto. No sentido de é preciso acabar o que foi mal começado, tem que acabar. Tem que ser terminado. Porque senão fica tudo na mesma, mas com o regime, se porventura mais radicalizado, e que se vai rearmar e vai haver uma corrida ao armamento por completo em todos os países do Golfo. Ou seja, a ameaça vai continuar para aqueles países, é isso que eles dizem. Mas com potencial para escalada, porque os países do Golfo, que não estavam preparados nesta lógica de defesa, e agora vão investir muito mais. E portanto vamos entrar aqui numa corrida ao armamento que nunca se sabe amanhã como é que isto vai acabar. Portanto, há aqui mesmo este apelo. Ele que já que sujou as mãos, agora que acaba o trabalho. Sim. E acabar o trabalho seria a mudança do regime. Maria, não se está a perceber é como é que isso acontece. Havemos um dia de falar um bocadinho mais de Trump, que falamos todas as semanas, eu sei, mas com mais calma. Ainda assim, se Trump decidir fazer uma ação nas próximas semanas musculada sobre Cuba, vai dizer: eu estou a trabalhar no meu, entre aspas, quintal, na minha área de influência. E a Europa deve, por exemplo, fechar os olhos se acontecer algo, como aconteceu na Venezuela, no sentido de estamos longe e aquela é de facto uma área de influência norte-americana. Bem, 2 coisas. Primeiro, eu acho que nós temos de parar de procurar encontrar racionalidade na ação de Donald Trump, porque é isso que muitas vezes dificulta o diálogo. Ou melhor, a racionalidade sempre é dar uma prova de força, e aqui saiu-lhe mal e daí o desespero, mas nenhuma é muito claro que ninguém nos Estados Unidos se preparou, e há notícias já várias de que foram alertados para o efeito que isto podia ter e ignoraram o efeito, porque a visão que têm de si próprios e da sua supremacia incapacita-os de perceberem as reações e as consequências na região. Cuba, julgo,
pelas poucas notícias que vamos tendo, que é uma situação muito diferente. É uma situação de isolamento completo, de ausência de luz elétrica e, portanto, não sei se a questão é expressão saber militar... se a Europa depois, quer dizer... Pois, mas é que eu não sei se isto vai ter as mesmas características, mesmo que a Venezuela, ou seja, a fragilidade da região já é tanta que por via económica não sei se o regime resistirá, sendo que o regime já é uma versão bastante mitigada do regime e, portanto, julgo que a história será muito diferente e quase que uma parte significativa da comunidade cubana imigrada nos Estados Unidos resolveria o assunto. Temo é que Rubio não queira isso, queira humilhação, porque é sempre aquilo que os Estados Unidos querem. E nós estamos a viver um momento muito particular desta história, que é a guerra do sucessor de Donald Trump a marcar também muito. Já não bastava Donald Trump a marcar a nossa vida e a vida do mundo, agora também temos os objetivos dos potenciais sucessores a terem o mesmo efeito e, portanto, aguardemos. Ainda não foi esta semana que deixámos de falar de Trump e acho que não vamos deixar de falar, difícil, não é? muito difícil. Muito difícil. Encontramos então na próxima semana.